E aí, sabe aquela sensação de que escrever uma redação é só mais uma tarefa da escola? Bom, hoje a gente vai virar essa chave. A ideia aqui é usar o pensamento de um dos maiores educadores do Brasil, Paulo Freire, para transformar uma redação em algo muito maior, numa verdadeira ferramenta de mudança. E a nossa principal referência para essa conversa é um livro fundamental dele, A Pedagogia da Autonomia. E olha, isso aqui não é só teoria, não. É como se fosse uma caixa de ferramentas mesmo, sabe? Para ajudar a gente a construir um pensamento mais crítico, mais ético e, claro, uma escrita com muito mais impacto. A pergunta que fica é: bora lá? Bora transformar a redação de uma simples tarefa num ato de intervenção? Porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos usar as ideias do Freire para dar um novo sentido, um novo propósito para a escrita. Então, vamos fundo nisso. Vamos começar com a seção 1, Lendo o Mundo Primeiro. E aqui já vem uma ideia central do Freire, que é a seguinte: antes de escrever sobre qualquer coisa, a gente precisa ler o mundo. A escrita não surge do nada, né? Ela é sempre uma resposta à realidade que a gente vive. Mas o que ele quer dizer com isso, né? A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. Basicamente, significa que antes da gente se preocupar com as palavras de um tema de redação, por exemplo, a gente precisa entender a realidade por trás delas. É olhar para o contexto social, político, histórico, tudo que está envolvido naquele assunto. Então, pensa só. O tema da redação não é só um punhadinho de palavras. É, na verdade, uma janela. Uma janela para a gente olhar um problema do mundo real. Quando o tema é, sei lá, a qualidade do ensino ou a alienação das pessoas, o primeiro passo é sempre esse: conectar aquelas palavras com o que acontece de verdade lá fora. Ok, agora vamos para a seção 2, a educação bancária. E aqui, gente, está um dos conceitos mais fortes do Freire para a gente discutir a qualidade da educação. É uma ideia que ele chamou de educação bancária. Guarda esse nome. Olha só o que ele diz: ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos. Quer dizer, o Freire batia muito na tecla de que essa ideia de que o professor só joga o conhecimento para o aluno está completamente errada. Para ele, esse é o começo de um monte de problemas da educação. E o que seria essa tal de educação bancária? É um modelo onde o professor deposita a informação nos alunos, que são vistos como recipientes vazios, passivos. O aluno só recebe, memoriza e repete. Isso desestimula qualquer pensamento crítico. O resultado? Pessoas que não questionam, que só se adaptam. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a educação bancária. Tudo passivo, só memorização, o professor é a única autoridade e o conhecimento é tipo uma doação. Do outro lado, a gente tem a proposta do Freire, a educação problematizadora. Nela, a investigação é ativa, professor e alunos aprendem juntos, o conhecimento é construído no diálogo e tudo está conectado com a realidade. É a diferença brutal entre só decorar e aprender a pensar de verdade, né? E aí a gente chega no ponto central. Esse modelo bancário acaba levando a problemas muito sérios, como a alienação e até o analfabetismo funcional. Sabe, aquela situação em que a pessoa sabe ler as palavras, mas não consegue ler o mundo, não consegue interpretar o que acontece à sua volta. Usar essa ideia numa redação para explicar por que as pessoas às vezes parecem tão passivas, nós temos um argumento muito, muito forte. Beleza. Seção 3. Consciência para argumentar. Se a educação bancária é o problema, qual seria a solução na visão do Freire? É aqui que entra o desenvolvimento da consciência crítica. Pensa nela como o motor de qualquer argumento que queira, de fato, transformar alguma coisa. E o nome disso é conscientização. Mas cuidado, não é só, eu tenho consciência de tal coisa. Não, é um processo bem mais fundo. É entender como a sociedade funciona, como as estruturas nos afetam e sacar que a gente pode sim agir para mudar isso. É sair da plateia e subir no palco da história, sabe? E essa frase dele resume tudo perfeitamente. Somos seres condicionados, mas não determinados. O que isso quer dizer? Que sim, o meio em que a gente vive, a nossa condição social, tudo isso nos influencia. Somos condicionados. Mas, e esse mais é gigante, nós não somos prisioneiros disso. Não somos determinados. A conscientização é justamente o que dá o poder de entender esses condicionamentos e lutar para ir além deles. Tá, mas como a gente leva isso para a prática, para a redação? Dá para pensar numa estrutura de argumento em 4 passos. Primeiro, descrever o problema, por exemplo, a alienação popular. Segundo, analisar as causas, usando um conceito como educação bancária para explicar as raízes do problema. Terceiro,
Criticar aquela ideia fatalista, sabe? Aquele papo de, o mundo é assim mesmo, não tenho o que fazer. E, por fim, o quarto passo, propor a conscientização como caminho para a transformação. Entrando agora na seção 4, escrever é intervir. E aqui a coisa fica ainda mais séria, porque para o Freire não basta só ficar analisando o mundo. O simples ato de escrever sobre ele, de organizar as ideias e argumentar, já é em si uma forma de intervir na realidade. Essa frase dele é muito poderosa. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. Isso reforça totalmente aquela ideia. A gente não está aqui só para ser arrastado pelos acontecimentos. Quando a gente escreve, quando a gente toma uma posição, a gente se torna um sujeito da história, um participante ativo na construção do que vem pela frente. Então, a redação é muito mais que uma simples análise. É um ato político e ético. O Freire sempre dizia que a educação nunca é neutra e, por consequência, uma redação também não é. A escolha dos argumentos, a proposta de intervenção, tudo isso é tomar uma posição. É um ato político que carrega uma responsabilidade ética enorme. E com isso, a gente chega na última parte, seção 5, a esperança como proposta. Pensando na conclusão da redação, para Freire, ela nunca é um ponto final. É, na verdade, um ponto de partida. Uma proposta de ação que é movida por um sentimento fundamental, a esperança. Então, uma boa conclusão não fica só resumindo o que já foi dito, né? Ela precisa propor um caminho, olhar para frente. E essa proposta tem que ser baseada no que o Freire chamava de esperança crítica. Não é uma esperança boba, ingênua, é uma esperança que vem da certeza de que, apesar de tudo, a mudança é sim possível. Olha que profundo isso. A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história, mas puro determinismo. Ou seja, a esperança não é ficar de braços cruzados esperando que tudo melhore. É o combustível da ação. É o que nos faz lutar por um mundo melhor, em vez de só aceitar as coisas como elas são. E para fechar uma proposta de intervenção com chave de ouro, dá para se basear nesse princípio fundamental do Freire. Mudar é difícil, mas é possível. Usar uma frase assim mostra que se reconhece o tamanho do desafio, mas ao mesmo tempo se afirma que a transformação é viável. É um jeito realista e ao mesmo tempo super esperançoso de terminar. Então, fica aqui a pergunta final para a gente pensar. Se mudar é difícil, mas é possível, qual é a primeira frase dessa intervenção? Qual é a primeira frase que se pode escrever para começar essa mudança? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.